quando aqui no Brasil ocorre algum acontecimento afeito ao mundo jurídico, geralmente algum crime de grande repercussão, brotam frases do tipo: ah, nos Estados Unidos não é assim. Se fosse nos Estados Unidos seria diferente. Ou ainda, deveríamos fazer igual aos Estados Unidos. Primeiramente, se você ainda não percebeu, aqui não é os Estados Unidos. Segundamente, é óbvio que nos Estados Unidos seria diferente. E em terceiro lugar, nós não só não deveríamos, como nem poderíamos ser iguais aos Estados Unidos. E nós vamos explicar o porquê ao longo desse episódio. Para quem acha que tais frases são ditas apenas por pessoas leigas, aquelas que não possuem nenhuma formação jurídica, está redondamente enganado. Para nossa vergonha, muitas das vezes elas são vomitadas por criaturas que detêm conhecimento do direito. Ou, pelo visto, não. Nesse nosso primeiro podcast, trataremos o tema Sistema Jurídico Brasileiro. Vamos apresentar sua origem, como se formou, suas bases históricas e sociais e ainda explicar o que nos difere juridicamente falando da nação do Tio Sam, tão adorada e idolatrada por alguns. O podcast Juridiquês e Sociedade encara o desafio de abordar temas jurídicos e contextualizá-los à sociedade em que estamos inseridos, de forma simples e direta, sem firulas e enfeites, abolindo termos e jargões na tentativa de popularizar o conhecimento. Eu sou Claudeci Santos. Bem-vindos ao podcast Juridiquês e Sociedade. Ao iniciarmos nosso podcast, gostaria de te convidar a fazer um simples exercício. Olhe para você. Isso mesmo, olhe para você. Se observe e responda algumas perguntas. Quem é você? Qual é a sua história de vida? O que aconteceu para você se tornar aquilo que é hoje? Seria possível você se transformar em outra pessoa? Pois bem, são perguntas como essas que devem ser feitas se quisermos conhecer o sistema jurídico brasileiro, a justiça do Brasil, por assim dizer. Assim como você, que passou e está passando por várias etapas de crescimento, sendo influenciado de várias formas para se tornar a pessoa que é hoje, o sistema jurídico brasileiro percorreu e percorre o mesmo caminho, pois a história é contínua. Ele não surgiu do nada, como mágica ou obra do Espírito Santo. Dessa forma, para entendermos o sistema jurídico brasileiro e por que ele é assim, necessitaremos viajar ao passado e conhecer o processo histórico-social de sua formação. Pois, ao contrário do que muitos ordenadores do direito pensam, é necessário entendermos a nossa sociedade para compreendermos as leis. Por questões óbvias, não aprofundaremos estas discussões, pois não é a proposta deste episódio e deixaremos isso para mais adiante. Nesse momento, a você que escuta esse podcast, eu peço um pouco de confiança e paciência, pois adentraremos temas acadêmicos e necessitarei usar um tom mais Haddad para falar deles. Embora nossa relação seja recente, eu peço que confie, pois esta explicação será importante para a compreensão do tema que estamos abordando. De início, apresento-vos uma informação. No planeta Terra, que não é plano, existem dois sistemas jurídicos que definem o funcionamento da justiça dos países ao redor do mundo. O sistema jurídico Civil Law e o sistema jurídico Common Law. É importante que você guarde essa informação. Aliás, diante dessa informação apresentada, surgem ao menos 3 perguntas. Primeira, o que é um sistema jurídico? Segunda, o que seriam esses dois sistemas jurídicos? E terceira, o que é que o Brasil tem a ver com isso? Ao tentar responder à primeira pergunta, compreendemos que o sistema jurídico seja um conjunto de normas dependentes entre si e que, reunidas em torno de um ponto unificador comum, servem para disciplinar a convivência social. Vale salientar que o sistema jurídico é o modelo de justiça construído durante o processo de formação das sociedades, absorvendo todos os elementos de seu processo formador. Ele é, portanto, o espelho da sociedade. Vamos exemplificar. O sistema jurídico seria equivalente a uma casa, cujas partes, parede, telhado, portas e piso, são dependentes uns dos outros para formarem a estrutura do imóvel. Daí,
nos vem a segunda questão. O que seriam esses dois sistemas jurídicos falados anteriormente? O Civil Law e o Common Law. Vamos falar de cada um deles separadamente. Iniciemos pelo sistema jurídico Civil Law, que é o sistema mais disseminado no mundo, cuja origem histórica remonta ao antigo Império Romano do Ocidente, que durou do ano 27 a.C. até o século V d.C., e cuja queda se deu graças às invasões bárbaras, em especial dos povos germanos. De modo que o sistema Civil Law é a junção do direito romano com o direito germânico. No decorrer da história, esse sistema passa por longos períodos de declínio, especialmente na Idade Média e no período histórico denominado feudalismo. Contudo, com o pré-capitalismo, necessitou de um instrumento que fosse capaz de garantir a ordem e a segurança para o progresso, e essa ferramenta foi o direito, a partir do sistema jurídico Civil Law, graças às suas características, das quais 3 merecem destaque. Primeira, a predominância da lei escrita, resultando na existência de inúmeros códigos. Segunda, a generalidade das leis, que são aplicadas pelos juízes aos casos concretos. E terceira, a interpretação das leis para a sua aplicação. O Civil Law foi inicialmente aplicado na Itália, em Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, Holanda, França e em todos os países que foram colonizados por eles, de forma que adotam esse sistema os ordenamentos jurídicos de toda a América Latina, quase toda a Ásia e cerca de metade da África. Quanto ao outro sistema jurídico, o Common Law, ele é originário da Inglaterra medieval, logo após aquele território ter sido conquistado pelos povos normandos, e tem por base normas e regras não escritas, mas que passaram a ser respeitadas como leis a partir do costume e da jurisprudência. Aqui, é necessário abrir um pequeno parêntese para apresentarmos a definição de jurisprudência, que nada mais é do que decisões semelhantes reiteradas dos tribunais sobre o mesmo tema. No sistema jurídico do Common Law, a jurisprudência é materializada na reunião de sentenças judiciais sobre várias situações que permitem extrair regras e são orientações para futuros julgamentos, em casos iguais ou parecidos, adquirindo caráter de lei escrita, mesmo sem ser. Das características desse sistema, 3 merecem destaque. Primeira, as normas e regras não estão escritas, como já dito anteriormente. Segunda, as questões são resolvidas tomando-se com base sentenças judiciais anteriores. E terceira, as regras aplicáveis ao direito são feitas de forma casuística pelo próprio juízo. Esse sistema é aplicado no Reino Unido, que é formado pela Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e Inglaterra, e vigora em boa parte dos países que foram colonizados pela Inglaterra, dentre os quais destacamos o Canadá e os Estados Unidos. Pois bem, apresentados os 2 sistemas jurídicos, o Civil Law e o Common Law, resta-nos perguntar, e o que tudo isso tem a ver com o Brasil? Conforme dito lá atrás, o sistema Civil Law é aplicado, dentre outros países, em Portugal, que, conforme sabemos, foi o país que, entre aspas, descobriu o Brasil e o colonizou. Ao virem para o Brasil, os portugueses desembarcaram nessas terras tupiniquins com toda a sua ânsia de expropriar tudo aquilo que encontrassem. Contudo, se viram obrigados a montar uma estrutura mínima para aperfeiçoar essa missão expropriatória, resultando no surgimento de vilas e, posteriormente, cidades. Nesse processo de estruturação mínima para otimização da exploração, o português precisou estabelecer regras para disciplinar a convivência social, inserindo no Brasil o mesmo sistema judicial aplicado na metrópole, haja vista que para cá era importado tudo aquilo que ela produzia. Diante dessas informações, apresentamos 2 elementos que nos diferem dos Estados Unidos. Primeiro, o Brasil foi colonizado por Portugal, enquanto que os Estados Unidos foram colonizados pela Inglaterra. Segundo, o sistema jurídico existente no Brasil, tal qual como Portugal, sua antiga metrópole, é o Civil Law, e o dos Estados Unidos é o Common Law, herdado da Inglaterra, a sua colonizadora. Aqui no Brasil, estabelecidas e reforçadas as bases jurídicas de mais de 500 anos, estão presentes as principais características do sistema Civil Law, já apresentadas anteriormente. Aqui predomina a lei escrita. A exemplo, temos os vários códigos que formam nosso ordenamento jurídico: Código Civil,
Código Penal, os Códigos de Processo Civil e Penal, entre outros. A lei no Brasil é instituída, em regra, pelo Poder Legislativo, Senado, Câmara, Assembleia Legislativa e Câmara de Vereadores. E estabelece as normas gerais que são aplicadas, conforme o caso, pelos juízes, possibilitando hipóteses de interpretação para a sua aplicação. Eis que estamos diante de uma terceira diferença entre nosso ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico norte-americano, pois, ao contrário de nós, lá não existe essa infinidade de códigos. As questões apresentadas aos tribunais são resolvidas conforme sentenças judiciais anteriores e as regras aplicáveis ao direito são construídas conforme o caso pelos próprios tribunais. Obviamente que, diante do grande poder e forte influência mundial da Inglaterra no passado e dos Estados Unidos da América no presente, o ordenamento jurídico brasileiro não estaria imune às influências do sistema lá utilizado. Dessas influências, aquela que encontra eco no Brasil e que merece destaque é a relativa importância que a jurisprudência recebe em nossos tribunais, embora continue a desempenhar papel secundário, servindo apenas para influenciar decisões judiciais e não formando lei. Ao finalizarmos o nosso episódio, cabe uma retomada daquilo que foi dito lá no início desse podcast. Diante do exposto até aqui, podemos afirmar categoricamente que não somos e não poderemos ser iguais aos Estados Unidos, ao levar em conta o processo histórico e social da formação do Brasil. Sabe aquele pensador contemporâneo, El Chan, que diz: pau que nasce torto nunca se endireita? Pois bem, diante da solidificação social do sistema jurídico que vigora no Brasil, o Civil Law, que remonta às suas origens, torna impossível que outro sistema do nada venha a ser implantado nessas terras. Por fim, espero que você tenha percebido que em nenhum momento foi dito que este ou aquele sistema é melhor ou pior, por ser tal julgamento simplesmente incabível, pois ambos os sistemas estão postos e enraizados nas suas respectivas sociedades, brasileira e norte-americana, de modo a ser socialmente impossível a sua modificação. Aos relutantes, simplesmente cabe aceitar, e dói menos. E aqui encerramos o nosso podcast Juridiquês e Sociedade, agradecendo você que nos ouviu até aqui. Acompanhe-nos em nossas redes sociais, siga-nos no Instagram e se inscreva em nosso canal do YouTube para que possa ficar informado das próximas postagens. Agradecemos ainda aqueles que contribuíram para que este episódio se concretizasse, cujos créditos encontram-se na descrição. Obrigado e até mais.